O milionário deserdou seu filho por querer se casar com uma humilde fazendeira. Ao visitá-lo para ver como a vida do filho estava difícil, ficou paralisado com o que viu. Leandro estacionou seu carro na pequena praça de Vale Verde e observou o movimento calmo ao seu redor. Era a primeira vez que visitava aquele vilarejo, e tudo ali parecia ter parado no tempo. As pessoas caminhavam sem pressa, cumprimentavam umas às outras com sorrisos calorosos, algo que ele raramente via na cidade grande. Estava ali a trabalho, enviado por seu pai para tratar de assuntos menores de negócios, algo que ele costumava achar monótono. Mas, naquele dia, por algum motivo, ele sentia-se diferente. Caminhando pela estrada de terra batida que levava até a fazenda que precisava visitar, Leandro deixou que o ar fresco e o cheiro de mato o envolvessem. À medida que se aproximava da propriedade, avistou uma jovem agachada perto de um canteiro de flores. Ela estava concentrada, cuidando das plantas com tanta dedicação que parecia não notar a presença dele. Seus cabelos castanhos e ondulados brilhavam sob o sol, e havia algo na forma como seus dedos tocavam suavemente a terra que chamou a atenção de Leandro. "Com licença", disse ele, tentando não assustá-la. A jovem levantou o olhar, um tanto surpresa, mas logo abriu um sorriso gentil. "Olá, posso ajudar?", perguntou ela, limpando as mãos sujas de terra no avental. Leandro hesitou por um momento. Não sabia exatamente o que responder. A verdade é que estava ali para fazer uma inspeção na propriedade, a mando de seu pai, mas algo o impedia de ser direto. "Meu nome é Leandro. Vim verificar como estão as coisas na fazenda. Você é a Luana", respondeu ela, estendendo a mão para cumprimentá-lo. "Sou a dona daqui. Quer dizer, cuido da fazenda junto com meus pais." A simplicidade e sinceridade no jeito dela o deixaram à vontade. Ele apertou a mão de Luana, sentindo a firmeza de alguém que estava acostumada com o trabalho pesado, mas que também tinha um toque suave. Foi um cumprimento breve, mas marcante. Enquanto caminhavam pela fazenda, Luana mostrava cada canto com orgulho. Leandro, inicialmente, estava apenas cumprindo seu dever de verificar o estado do local, mas logo se viu interessado nas histórias que ela contava sobre as plantações, os animais e como ela e a família cuidavam da terra com tanto amor. "Sempre gostei de cuidar das plantas", explicou Luana, enquanto colhia uma erva aromática. "Desde pequena, meu pai dizia que a gente precisa entender a terra antes de pedir algo dela. Acho que ele tem razão." Leandro ouviu atentamente. Havia uma paixão em cada palavra dela, um brilho nos olhos que ele raramente via em pessoas que conhecia. Ali, de pé sob o céu azul, cercado pelo verde vibrante da fazenda e pelas montanhas ao fundo, ele começou a sentir algo diferente. Uma espécie de paz que não sentia há muito tempo. "E você, Leandro? Gosta de trabalhar com o que faz?", perguntou Luana, genuinamente curiosa. A pergunta o pegou de surpresa. Nunca ninguém havia feito essa pergunta com tanto interesse, e ele não soube o que responder de imediato. Como explicar que, apesar de ter tudo, dinheiro, prestígio, conforto, muitas vezes se sentia vazio? Ele riu, tentando disfarçar o desconforto. "Acho que nunca parei para pensar nisso", admitiu ele, finalmente. "Mas deve ser porque nunca encontrei algo que me fizesse sentir do jeito que você se sente com a sua fazenda." Luana olhou para ele com um misto de surpresa e empatia. Era raro encontrar alguém que admitisse esse tipo de coisa, ainda mais alguém que, ao que parecia, vinha de um mundo muito diferente do dela. Para ela, era fácil ver que Leandro carregava mais do que aparentava. Talvez não fossem as responsabilidades da fazenda que pesavam sobre seus ombros, mas algo que ele ainda não havia entendido. "Talvez você só precise de um pouco mais de tempo ao ar livre", brincou ela, com um sorriso que iluminava todo o rosto. "Quem sabe as coisas fiquem mais claras." Leandro riu, agradecido pela leveza que ela trouxe ao momento. Eles continuaram caminhando, e ele notou que o tempo parecia passar mais devagar ali, de uma forma boa. Sem pressa, sem pressão, apenas aproveitando a companhia um do outro. Quando o sol começou a se pôr, Leandro percebeu que havia passado mais tempo ali do que pretendia. "Eu devia ir",
disse ele, meio relutante. Mas, se não se importar, gostaria de voltar um dia desses, só para conversar mais. Luana assentiu, com o mesmo sorriso tranquilo. Pode voltar quando quiser. Estamos sempre por aqui e as flores não vão a lugar nenhum. Quando Leandro voltou para o carro, sentiu como se algo dentro dele tivesse mudado. Talvez fosse o ar fresco, ou o som dos pássaros, ou talvez fosse o jeito de Luana. Mas uma coisa era certa: ele voltaria. E assim, aquele encontro inesperado plantou a semente de algo que ele ainda não conseguia entender completamente, mas que já começava a crescer. Leandro não conseguiu tirar Luana da cabeça desde o dia em que a conheceu. Aquela visita inesperada à Vale Verde mexeu com ele de uma forma que ele não esperava. No fundo, sabia que algo estava diferente e, em vez de seguir para novos compromissos na cidade, ele se viu inventando desculpas para voltar ao vilarejo, e assim o fez. Dias depois, ele retornou, disfarçando a própria ansiedade ao dirigir pela estrada de terra que levava à fazenda de Luana. Quando chegou, foi recebido pelo mesmo cenário tranquilo e acolhedor. Luana estava no campo, cuidando de uma pequena horta que parecia estar florescendo ainda mais do que na última vez que ele estivera lá. Ao vê-lo, ela sorriu, um sorriso que tinha a leveza de quem se sentia à vontade, e acenou. "De volta tão cedo?" Ela brincou, enxugando o suor da testa. "Achei que teria que esperar mais uma semana para ver você por aqui." "Digamos que os compromissos da cidade não pareciam tão interessantes hoje", respondeu Leandro, tentando não parecer muito ansioso. Luana riu e o convidou para sentar em um banco de madeira improvisado sob a sombra de uma árvore. Ali, eles passaram horas conversando. Diferente das pessoas que Leandro conhecia, que pareciam sempre interessadas em superficialidades, Luana fazia perguntas que o faziam pensar, e ele se pegava contando coisas que jamais havia compartilhado com alguém. "Parece que você teve tudo na vida aí, né?" comentou Luana em um momento, enquanto observava Leandro. "Mas, às vezes, eu sinto que você carrega um peso, como se estivesse preso a alguma coisa." Leandro a olhou, surpreso pela observação perspicaz. Poucas pessoas conseguiam ver além de sua fachada. Ele hesitou, mas acabou falando. "Acho que, por muito tempo, fiz o que esperavam de mim. Meu pai sempre teve grandes planos para mim, e eu simplesmente segui o que ele queria. Nunca pensei muito no que eu mesmo queria. Até agora." Luana ouvia em silêncio, sem julgá-lo, apenas deixando que ele desabafasse, como se estivesse cuidando de uma planta frágil, esperando o momento certo para regá-la com palavras de apoio. "Talvez você só precise descobrir o que te faz feliz", sugeriu ela. "E às vezes, isso não está onde todo mundo acha que deveria estar. Está aqui, na terra, nas coisas simples." Leandro nunca havia pensado daquela maneira. Sempre esteve cercado por negócios, reuniões, expectativas. Aquela simplicidade que Luana lhe apresentava parecia uma revelação. E a cada dia que passava, ele queria saber mais sobre ela e seu mundo. Os encontros entre eles se tornaram frequentes. Leandro encontrava desculpas para voltar à fazenda, ora para falar sobre algum detalhe técnico que havia observado, ora apenas para ver o sorriso de Luana e passar a tarde ouvindo suas histórias. Aos poucos, eles foram criando uma rotina, quase como se o tempo que passavam juntos fosse um pequeno refúgio, uma bolha de tranquilidade em meio ao caos do resto do mundo. Luana também começava a perceber algo diferente. No começo, a visita de Leandro parecia casual, uma curiosidade de alguém que não estava acostumado com a vida rural. Mas agora, ela via nele um brilho nos olhos, um entusiasmo que crescia a cada dia. Era como se ele tivesse encontrado algo que estava procurando há muito tempo, sem saber que procurava. "Acho que você está se apaixonando por este lugar, Leandro", disse ela em um fim de tarde, enquanto assistiam ao pôr do sol. Leandro olhou para o horizonte, onde o sol tingia o céu de laranja e vermelho, e depois para ela. "Talvez eu esteja me apaixonando por mais do que apenas o lugar", respondeu, deixando suas palavras no ar, sem forçar uma resposta imediata. Luana desviou o olhar,
sem saber exatamente como responder. Havia uma química crescente entre os dois, uma conexão que ela não podia negar, mas, ao mesmo tempo, tinha medo de alimentar esperanças sobre algo que parecia impossível. Leandro era um homem de um mundo completamente diferente do dela, e por mais que suas visitas fossem constantes, ela não podia evitar se perguntar se aquilo não era apenas uma fase passageira, um escape temporário para ele. Mas Leandro sabia o que queria. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava no controle de sua própria vida. Estar com Luana era libertador, e ele estava determinado a descobrir até onde aquela relação poderia ir. Com o passar dos dias, ele começou a ajudar na fazenda. Aos poucos, aprendeu a cuidar das plantas, a lidar com os animais e até a consertar algumas coisas que estavam quebradas. Para Luana, ver alguém como Leandro se dedicar àquelas tarefas com tanto entusiasmo era, no mínimo, surpreendente. Ele estava longe de ser um fazendeiro habilidoso, mas sua disposição era admirável. "Está ficando bom nisso", ela disse um dia, enquanto o via ajeitar uma cerca. "Estou aprendendo com a melhor professora", respondeu ele, não sorrindo. Esses momentos de simplicidade criaram uma conexão cada vez mais profunda entre os dois. E, antes que percebessem, aquilo que começou como uma amizade curiosa se transformou em algo mais. Leandro estava completamente apaixonado por Luana, e ela, mesmo sem querer admitir a si mesma, também sentia o mesmo por ele. O ritmo tranquilo de Vale Verde parecia fazer o tempo passar de uma maneira diferente, mais lenta e mais rica. Mas Leandro sabia que, eventualmente, teria que encarar a realidade de sua vida na cidade e a reação de seu pai ao descobrir o que estava acontecendo. Mesmo assim, ele estava disposto a enfrentar o que fosse preciso para ficar ao lado de Luana. E assim, o amor entre eles crescia, como as flores que Luana cuidava com tanto carinho, desafiando o solo duro e as adversidades. Cada encontro, cada conversa, tornava a escolha de Leandro cada vez mais clara, embora ele soubesse que o caminho que estava prestes a seguir seria tudo menos fácil. Os dias em Vale Verde eram sempre cheios de trabalho e sol. Enquanto Leandro e Luana estavam ocupados na fazenda, na cidade, a situação estava prestes a se complicar. Arnaldo Queiroz, um homem conhecido por sua autoridade inquestionável nos negócios e na família, começou a perceber as frequentes ausências do filho. Leandro, que costumava estar sempre presente nas reuniões importantes, nos eventos da elite e nas conversas sobre o futuro dos negócios, agora passava mais tempo fora, em um vilarejo distante, envolvido com assuntos que Arnaldo não conseguia entender. Para Arnaldo, tudo tinha que ter um propósito, um plano. O império que ele havia construído não era apenas uma questão de riqueza, mas de poder e legado. Ele acreditava que Leandro era a peça-chave para continuar esse legado, e a ideia de seu filho desperdiçar tempo em um lugar como Vale Verde o deixava furioso. Decidido a resolver a situação, Arnaldo chamou Leandro para uma conversa. Quando Leandro chegou ao escritório do pai, já sabia que aquela conversa não seria fácil. Arnaldo estava sentado atrás de sua enorme mesa de madeira, um ar severo estampado no rosto. Não era a primeira vez que o filho via aquela expressão. Era a expressão de quem estava prestes a impor uma decisão. "Leandro, eu preciso saber o que está acontecendo", disse Arnaldo, direto ao ponto, sem rodeios. "Tenho ouvido rumores sobre você passando muito tempo fora, envolvido com coisas que não têm nada a ver com a nossa família. Quero saber o motivo." Leandro respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Ele sabia que não havia como esconder a verdade, e parte de si não queria mais fazer isso. Por muito tempo, ele havia tentado agradar o pai, seguir o caminho traçado por ele, mas algo em Vale Verde havia mudado sua perspectiva. "Eu conheci alguém, pai", começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Uma mulher chamada Luana. Ela é dona de uma pequena fazenda em Vale Verde, e estou apaixonado por ela." A expressão de Arnaldo se endureceu imediatamente. Era como se ele não acreditasse no que estava ouvindo. "Apaixonado?" repetiu, a voz carregada de descrença.
Você tem ideia do que isso significa para o futuro da nossa família, Leandro? Você é o herdeiro deste império. Não pode se dar ao luxo de se envolver com uma fazendeira. Leandro sentiu o coração apertar, mas manteve a postura. Ele sabia que o pai nunca entenderia o que ele sentia por Luana, mas não poderia deixar de tentar. Pai, eu sei o que você quer para mim, mas isso não é o que eu quero. Eu encontrei algo real, algo que me faz feliz. Luana é uma pessoa incrível e eu não vou desistir dela. As palavras de Leandro só pareceram aumentar a fúria de Arnaldo. Ele se levantou da cadeira, batendo a mão na mesa. Chega de sentimentalismo! Exclamou. Eu não criei você para jogar fora tudo o que construímos por um capricho. Se você continuar com essa ideia absurda, será deserdados, Leandro. Não terá mais nada. Pense bem no que vai fazer. Leandro encarou o pai, sentindo um nó na garganta. Ele havia esperado uma reação dura, mas ouvir a ameaça de ser deserdado ainda assim o abalou. Por um momento, pensou em recuar, em dizer algo que pudesse amenizar a situação. Mas a imagem de Luana, com seu sorriso acolhedor e suas mãos cuidadosas, apareceu em sua mente. Ele não podia desistir dela, não depois de tudo o que havia encontrado em Vale Verde. Se essa é a sua condição, então que seja, respondeu Leandro, com a voz firme. Eu escolho Luana. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Arnaldo parecia não acreditar no que acabara de ouvir. Por anos, ele havia preparado Leandro para assumir o controle de tudo, e agora o filho estava jogando isso fora por causa de uma mulher que ele mal conhecia. Para Arnaldo, era inconcebível que alguém escolhesse o amor ao invés do poder. Então você está disposto a abrir mão de tudo? Perguntou Arnaldo, lentamente, como se tentasse dar ao filho uma última chance de mudar de ideia. Dinheiro, influência, conforto, tudo? Leandro respirou fundo e assentiu. Estou, porque eu encontrei algo mais valioso do que qualquer uma dessas coisas. E isso é algo que o dinheiro nunca vai me dar. Arnaldo olhou para o filho, e por um breve momento, houve uma sombra de tristeza em seus olhos. Talvez ele soubesse, no fundo, que havia algo de verdadeiro e corajoso na escolha de Leandro. Mas seu orgulho e sua visão de mundo não o deixariam admitir isso. Em vez disso, ele apenas assentiu com a cabeça, sua expressão voltando ao mesmo olhar frio e calculista de sempre. Então você está deserdado, declarou, com uma frieza que cortava como uma lâmina. A partir de hoje, você não é mais parte desta família e não terá um centavo do nosso dinheiro. Quando cair na real e perceber o erro que está cometendo, talvez seja tarde demais. Leandro saiu do escritório do pai com o coração pesado, mas sua decisão não vacilou. Ele sabia que havia escolhido o caminho mais difícil, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle de sua própria vida, e ele não podia esperar para contar a Luana. Leandro chegou à fazenda ao anoitecer, o som das cigarras preenchendo o ar enquanto a luz suave do crepúsculo tingia o céu de azul e roxo. Luana estava do lado de fora, preparando-se para fechar o galinheiro, e viu o carro dele se aproximar. Ao perceber a expressão séria de Leandro, sua preocupação foi imediata. «Leandro, o que aconteceu?» perguntou ela, caminhando na direção dele. Ele a puxou para um abraço apertado, como se precisasse sentir sua presença para aliviar o peso que carregava. Depois de um momento, ele se afastou e segurou as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos. «Eu escolhi você, Luana», disse com um sorriso cansado, mas sincero. «Eu contei para o meu pai, e ele me deserdou. Mas não importa, porque se eu tenho você, então eu já tenho tudo o que preciso». Luana ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Ela sabia o quanto aquela decisão devia ter sido difícil, e seu coração se encheu de amor e gratidão. Sem dizer nada, ela o beijou, sentindo a intensidade daquele momento e tudo o que ele significava. «Então vamos fazer isso dar certo», respondeu ela, determinada. Juntos. Os primeiros raios de sol de um novo dia iluminavam a pequena fazenda de Luana, trazendo consigo a promessa de um começo.
Leandro acordou cedo, sentindo o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Por um instante, ele precisou lembrar-se de onde estava, já que, por tanto tempo, suas manhãs começaram em um apartamento luxuoso na cidade, rodeado por silêncio e frieza. Agora, tudo parecia mais caloroso, mais real. Quando desceu para a cozinha, encontrou Luana já de pé, vestida com seu avental habitual e mexendo uma panela no fogão. Ela sorriu ao vê-lo entrar, e aquele simples gesto era suficiente para fazer o coração dele bater mais rápido. "Bom dia, dorminhoco", brincou ela. "Espero que esteja pronto para trabalhar, porque hoje temos muito o que fazer." Leandro riu e se aproximou para beijá-la na testa. Ele não se lembrava da última vez que acordara com uma sensação de propósito tão clara. O dia estava apenas começando, e ele sabia que seria longo, cansativo e cheio de desafios. Mas ele não queria estar em nenhum outro lugar. "Pode deixar", respondeu ele, decidido. "Estou pronto para o que vier." Depois do café, Luana começou a explicar o que precisariam fazer naquela manhã. Havia cercas para consertar, hortaliças para plantar, e o gado precisava de cuidados. Para Leandro, todas aquelas tarefas eram novidades, mas ele estava ansioso para aprender. Se queria construir uma vida ao lado de Luana, teria que se adaptar a uma realidade completamente diferente da que estava acostumado. Os primeiros dias na fazenda foram uma verdadeira imersão no mundo de Luana. Leandro começou a entender o que significava acordar antes do sol nascer e passar horas cuidando de tarefas que, à primeira vista, pareciam simples, mas exigiam dedicação e conhecimento. Ele se surpreendeu ao ver como Luana era habilidosa e apaixonada pelo que fazia. Ela conhecia cada planta, cada animal e sabia exatamente como lidar com eles. Para ela, a fazenda não era apenas um trabalho, era uma extensão de quem ela era. "Como você faz isso parecer tão fácil?", perguntou ele, no fim de uma manhã particularmente cansativa, enquanto limpava o suor da testa. Luana deu uma risadinha enquanto terminava de organizar as ferramentas. "Prática. E talvez um pouco de teimosia também", respondeu, piscando para ele. "No começo, nada é fácil, mas se você ama o que faz, acaba aprendendo." Leandro assentiu, admirado pela simplicidade e sabedoria dela. Aquilo era algo que ele nunca tinha experimentado em seu mundo anterior. No entanto, ele percebeu que precisaria mais do que entusiasmo para se adaptar. Os desafios que vinham com a vida rural eram reais, e ele não podia contar apenas com a boa vontade. Ele teria que aprender a lidar com a terra, com o clima imprevisível e com a economia limitada de uma fazenda. Um dos primeiros obstáculos que enfrentaram foi a questão financeira. Com o corte de sua mesada e todos os benefícios que vinham do dinheiro de seu pai, Leandro percebeu que a vida na fazenda exigia mais do que apenas disposição. A renda era modesta, e eles precisavam pensar em formas de aumentar a produtividade para garantir que a fazenda fosse sustentável. Isso foi um choque para ele, que nunca havia se preocupado em calcular despesas, planejar orçamentos ou pensar em cada gasto com tanto cuidado. Certo dia, depois de uma semana particularmente difícil, em que uma tempestade inesperada danificou parte das plantações, Leandro e Luana se sentaram na varanda para discutir o que poderiam fazer para contornar a situação. "Talvez possamos vender alguns produtos diretamente no mercado local, em vez de depender dos intermediários", sugeriu Luana, olhando para os campos ainda molhados pela chuva. "Se conseguirmos um preço melhor, podemos investir em mais mudas e recuperar o que perdemos." Leandro ficou impressionado com a praticidade dela. Mesmo diante de dificuldades, Luana não perdia o ânimo e já pensava em soluções. Ele sabia que não seria fácil, mas estava decidido a fazer sua parte. "Eu acho uma ótima ideia", disse ele. "E talvez eu possa ajudar de outra forma. Aprendi algumas coisas sobre gestão enquanto trabalhava com meu pai. Se organizarmos melhor o fluxo de caixa e encontrarmos maneiras de economizar em alguns custos, podemos fazer a diferença." Luana o olhou com um misto de surpresa e alívio. Para ela, era bom ver que Leandro estava disposto a se envolver e aprender. Mas mais do que isso, ele estava trazendo ideias que poderiam realmente ajudar.
Então vamos fazer isso juntos, respondeu ela, estendendo a mão para ele. Nos dias que se seguiram, Leandro mergulhou de cabeça no mundo da administração rural. Ele estudou os custos da fazenda, pesquisou novos mercados e começou a implementar algumas ideias que pudessem melhorar a produtividade sem aumentar os gastos. Aos poucos, ele percebeu que as habilidades que adquiriu na cidade poderiam ser úteis ali também, e a combinação dos conhecimentos de ambos começou a dar frutos. A vida na fazenda não era fácil. Eles acordavam cedo e iam dormir tarde, exaustos, mas havia uma sensação de realização que Leandro nunca tinha experimentado antes. Ele começava a entender o que Luana quis dizer sobre amar o que faz, e, cada vez mais, ele se apaixonava pela simplicidade daquele estilo de vida e, claro, por Luana. Uma tarde, enquanto consertavam uma cerca que havia caído, Luana olhou para ele e sorriu. Você está pegando o jeito, sabia? Comentou enquanto ajustava um pedaço de madeira. Leandro sorriu de volta. Sentia orgulho de cada pequena conquista, de cada tarefa que conseguia completar sem precisar de ajuda. Ainda tenho muito que aprender, mas estou gostando disso, respondeu. E sabe o que mais? Eu nunca estive tão feliz. Para Luana, ouvir isso era como uma confirmação de que estavam no caminho certo. Ela sabia que a escolha de Leandro tinha sido arriscada e que ele havia sacrificado muito, mas vê-lo se adaptando e encontrando sua própria maneira de contribuir era uma prova de que o amor e a determinação eram capazes de superar barreiras. As semanas se transformaram em meses e a fazenda, que antes parecia destinada a um fim inevitável, começou a prosperar. Leandro e Luana formaram uma equipe sólida e, juntos, encontraram formas de fazer as plantações crescerem, os produtos se destacarem e, mais importante, de viverem uma vida plena, mesmo com as limitações que enfrentavam. Mas Leandro sabia que aquilo era só o começo. O maior desafio ainda estava por vir. E ele não podia evitar pensar em como seu pai reagiria ao saber que ele estava se saindo bem longe do mundo que Arnaldo tanto prezava. As manhãs na fazenda começavam cedo e o trabalho era árduo. Leandro e Luana dividiam as tarefas de forma quase natural, como se sempre tivessem feito isso juntos. No entanto, os desafios que enfrentavam eram muitos e, às vezes, parecia que os obstáculos nunca acabariam. Certo dia, uma tempestade forte atingiu o Vale Verde, trazendo ventos que derrubaram parte do galpão onde armazenavam os produtos e danificando grande parte das plantações. Quando a chuva finalmente cessou, Leandro e Luana saíram para ver o estrago, e o que encontraram era desanimador. Fileiras de hortaliças que eles haviam plantado com tanto cuidado estavam destruídas, e o telhado do galpão pendia, prestes a desabar completamente. Luana suspirou, sentindo o peso da situação. Ela estava acostumada com as dificuldades da vida rural, mas ver tanto trabalho sendo arruinado de uma só vez ainda doía. Leandro, por outro lado, estava visivelmente frustrado. Ele nunca havia passado por uma situação assim, onde um evento inesperado pudesse causar tanto prejuízo. Vamos ter que consertar o galpão antes que possamos pensar em qualquer outra coisa, disse Luana, tentando manter a calma. E não temos muito tempo. Precisamos proteger o que ainda restou. Leandro olhou para o galpão e depois para Luana, sentindo-se impotente. Ele sempre soube como lidar com problemas nos negócios da família, mas aquilo era diferente. Não havia como ligar para um fornecedor ou acionar uma equipe de manutenção. Ali, eles eram a única solução. Eu sei, respondeu ele, com a voz firme, apesar da frustração. Vamos arrumar isso. E depois, vamos pensar em como recuperar o que perdemos. A determinação nos olhos de Leandro era clara, mas ele sabia que não seria fácil. Eles passaram o dia todo recolhendo os destroços e tentando salvar o que podiam. No final, estavam exaustos e a sensação de que o esforço não havia sido suficiente pairava sobre eles como uma nuvem escura. Nas semanas que se seguiram, os problemas pareciam multiplicar-se. Além dos estragos causados pela tempestade, outros desafios começaram a aparecer. A produção da fazenda estava reduzida, e sem uma colheita abundante, eles não conseguiriam vender o suficiente para cobrir todas as despesas.
Para Luana, que sempre lutou para manter a fazenda funcionando, aquilo era apenas mais uma prova de como a vida no campo podia ser imprevisível. Mas para Leandro, era uma luta nova e desanimadora. Uma tarde, enquanto eles se esforçavam para reforçar o telhado do galpão, Leandro soltou um suspiro pesado e se encostou na parede de madeira. Seus braços doíam e suas mãos, antes acostumadas a canetas e teclados, agora estavam calejadas e sujas. Às vezes, eu acho que meu pai estava certo, disse ele, baixinho, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para Luana. Talvez eu não tenha o que é preciso para isso. Luana, que estava ajeitando algumas tábuas, parou o que fazia e olhou para ele. Aquilo era algo que ela não esperava ouvir de Leandro. Ele sempre parecia tão determinado, tão confiante. Ver aquela vulnerabilidade a fez perceber o quanto ele estava tentando, o quanto estava se esforçando para se adaptar a uma vida que era completamente diferente da que ele conhecia. Ela se aproximou e segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhar para ela. "Não diga isso, Leandro", falou com uma seriedade que ele raramente via. "Você fez uma escolha, e escolhas nunca são fáceis. Não importa quantas tempestades venham, nós vamos continuar, porque estamos juntos nisso. Eu acredito em você, e eu sei que você é mais forte do que imagina." As palavras de Luana tiveram um efeito quase imediato. Leandro sentiu um calor no peito, uma sensação de conforto e força que vinha da certeza de que ela estava ao lado dele. Talvez ele não soubesse como consertar telhados ou cultivar hortaliças da forma perfeita, mas ele estava disposto a aprender, e isso já era um começo. "Obrigado", disse ele, puxando-a para um abraço. "Acho que eu precisava ouvir isso." No entanto, as palavras não eram o suficiente para resolver os problemas práticos que tinham pela frente. Eles sabiam que, para a fazenda sobreviver, precisariam encontrar formas criativas de superar as dificuldades. Foi quando Leandro começou a pensar em como poderia usar as habilidades que adquiriu na cidade para ajudar ali. Ele passou noites estudando o orçamento da fazenda, anotando cada gasto e cada centavo que entrava. Analisou onde poderiam economizar e começou a criar planos para aumentar a produtividade. Mesmo que não tivessem os recursos financeiros que ele costumava ter acesso, Leandro acreditava que, com planejamento, eles poderiam transformar a fazenda. "O que acha de começarmos a diversificar?", sugeriu ele, uma noite, enquanto eles jantavam na varanda, cansados após um longo dia de trabalho. "Podemos plantar algumas ervas aromáticas, talvez até experimentar algumas frutas que possam render produtos diferentes, como geleias ou sucos. Se conseguirmos encontrar um nicho, talvez possamos vender diretamente para pequenos mercados na cidade." Luana ficou surpresa com a proposta. Ela sabia que a ideia era arriscada, mas também sabia que Leandro tinha uma cabeça para negócios que ela não tinha. E, mais do que isso, ele estava trazendo uma perspectiva nova que poderia realmente fazer a diferença. "É uma boa ideia", disse ela, pensativa. "Se fizermos isso direito, podemos aumentar nossa renda e nos preparar melhor para quando as coisas não saírem como esperado." Com o plano em mente, eles começaram a testar novas plantações e a encontrar formas de diversificar os produtos que ofereciam. Claro, nada foi fácil. Houve muitas noites sem dormir. Muitas vezes em que o cansaço parecia tomar conta, e muitas vezes em que o sucesso parecia distante. Mas, juntos, eles continuaram. E aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Eles encontraram um pequeno mercado na cidade que aceitou experimentar as novas geleias que Luana produzia com frutas da fazenda. A resposta foi positiva, e logo começaram a receber pedidos regulares. Era apenas o começo, mas cada pequena vitória dava a eles a motivação para continuar. As dificuldades ainda eram muitas, e Leandro sabia que as provações estavam longe de acabar. Mas ele também sabia que, ao lado de Luana, havia algo que sempre faltou na vida dele antes: propósito. E com isso, veio a certeza de que, não importava o quão difícil fosse o caminho, eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. O trabalho árduo na fazenda começou a dar frutos.
Aos poucos, as ideias de Leandro e a experiência de Luana se complementavam, e o que antes parecia um pedaço de terra modesto, agora se transformava em uma fazenda produtiva e cheia de vida. A combinação do conhecimento técnico de Leandro em administração e a paixão de Luana pela terra criou uma dinâmica que surpreendeu até mesmo os moradores de Vale Verde, que assistiam ao progresso com admiração e curiosidade. Leandro mergulhou de cabeça em todas as novas iniciativas. Ele não apenas ajudava na plantação e colheita, mas também estudava como poderiam melhorar a eficiência de cada processo. Passava horas analisando formas de reduzir custos, evitar desperdícios e otimizar o uso dos recursos. Ele criou um pequeno sistema de irrigação para economizar água e começou a usar fertilizantes naturais para melhorar a qualidade do solo. Tudo o que ele aprendeu no mundo corporativo agora era aplicado ali, e cada pequena vitória o fazia sentir que estava no caminho certo. Uma das iniciativas que mais prosperou foi a produção de geleias e conservas feitas com frutas frescas da fazenda. A ideia nasceu quase por acaso, quando Luana experimentou fazer uma receita de geleia para consumo próprio, e Leandro sugeriu que poderiam vender os potes no mercado local. As primeiras remessas se esgotaram rapidamente e logo começaram a receber pedidos de mercados maiores na cidade. Era um produto simples, mas que carregava o sabor genuíno da fazenda, algo que as pessoas apreciavam cada vez mais. "Acho que estamos finalmente conseguindo", disse Leandro uma noite, enquanto embalava potes de geleia com Luana. "Ainda temos muito trabalho pela frente, mas já dá para ver a diferença." Luana sorriu, orgulhosa. Ela sempre acreditou no potencial da fazenda, mas ver aquilo se concretizando ao lado de Leandro a fazia sentir que tudo era possível. "Eu sempre soube que esta terra tinha potencial", respondeu ela. "Só precisava de alguém que acreditasse nela tanto quanto eu. E agora parece que finalmente encontramos o que precisávamos." Os dois se olharam, e por um momento o mundo parecia parar. Havia uma cumplicidade entre eles, uma conexão que ia além das palavras. A fazenda, que antes era apenas um local de trabalho, agora era o símbolo do que eles estavam construindo juntos. Uma vida, um sonho, uma família. As coisas não ficaram mais fáceis de uma hora para outra, claro. Havia dias em que parecia que tudo estava conspirando contra eles. Tempestades inesperadas, pragas que ameaçavam as plantações e desafios financeiros ainda faziam parte da realidade. Mas, cada vez que enfrentavam uma adversidade, saíam mais fortes e mais unidos. "Nunca pensei que teria que lidar com pragas e tempestades", comentou Leandro em um dia especialmente difícil, enquanto limpava uma área afetada por uma infestação de insetos. "Mas, sabe, isso me faz sentir que estou realmente vivo, que estou fazendo algo que importa." Luana sabia exatamente o que ele queria dizer. Ela passou a vida inteira enfrentando esses desafios, e para ela, sempre foi uma luta por sobrevivência. Mas agora, com Leandro ao seu lado, aquela luta tinha ganhado um novo significado. Não era apenas sobreviver, era construir algo juntos. "E você está", disse ela, acariciando o rosto dele. "Todos os dias que passamos aqui, construindo isso, fazem parte de algo maior, algo que é nosso." A fazenda começou a se destacar na região não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pela forma como era gerida. Leandro introduziu práticas sustentáveis, algo que chamou a atenção de pequenos negócios que queriam apoiar produtores locais que respeitassem o meio ambiente. Ele sabia que isso também poderia ser uma forma de expandir os negócios. Então começou a promover a fazenda como um modelo de produção sustentável e responsável. Certo dia, um repórter de uma revista local visitou Vale Verde para fazer uma reportagem sobre as mudanças na economia rural e acabou conhecendo a história de Leandro e Luana. O artigo foi publicado com o título "A Fazenda que Desafiou a Cidade" e rapidamente ganhou popularidade. De repente, mais pessoas estavam interessadas nos produtos da fazenda e na história do casal que transformou uma propriedade modesta em um exemplo de perseverança e inovação. "Acho que estamos ficando famosos", brincou Luana, mostrando a revista para Leandro. Ele riu, balançando a cabeça.
Nunca pensei que veria meu nome em uma revista falando sobre colheitas e sustentabilidade, respondeu ele. Mas, sinceramente, gosto mais disso do que de qualquer matéria sobre fusões e aquisições. O sucesso trouxe novas oportunidades. Com a fazenda prosperando, Leandro e Luana começaram a investir em novos projetos. Plantaram um pomar com árvores frutíferas que prometeram diversificar ainda mais a produção e construíram uma pequena estufa para experimentar novos tipos de cultivo. Tudo era feito de forma cuidadosa, sem pressa, respeitando o ritmo da terra e aprendendo com cada erro. Os moradores de Vale Verde, que inicialmente olhavam para Leandro com certa desconfiança, começaram a aceitá-lo como um dos seus. Ele havia provado que não era apenas um rapaz da cidade tentando brincar de fazendeiro. Ele estava lá para ficar, para fazer a diferença, e isso ganhou o respeito de todos. Luana ficou emocionada ao perceber como Leandro havia se integrado à comunidade. Quando ele chegou, era um estranho, alguém que parecia estar em um mundo diferente do dela. Agora, ele era parte do vilarejo, alguém que todos conheciam pelo nome e admiravam pelo trabalho duro. Acho que Vale Verde já é seu lar, Leandro, disse ela certa vez enquanto caminhavam pelos campos sob o céu estrelado. E, se me permite dizer, você se tornou uma pessoa completamente diferente do que era quando chegou aqui. Leandro parou por um momento, olhando para o horizonte. Ele sabia que Luana estava certa. Desde que tinha chegado ali, algo dentro dele havia mudado. Ele tinha encontrado um propósito, algo que o dinheiro e o luxo nunca poderiam comprar. É o meu lar, respondeu ele, segurando a mão dela. E eu sou grato por isso, por você ter acreditado em mim, mesmo quando nem eu acreditava. A vida na fazenda tinha seu ritmo, suas dificuldades, mas também uma simplicidade e beleza que ele jamais havia experimentado. E ele sabia que cada colheita bem-sucedida, cada nova planta que crescia, era uma prova de que haviam feito a escolha certa. E assim, dia após dia, a fazenda de Leandro e Luana se tornava um símbolo de perseverança, amor e, acima de tudo, de uma nova vida construída por suas próprias mãos. Na cidade, Arnaldo Queiroz continuava com sua rotina rígida e meticulosa. Era um homem de negócios implacável, acostumado a resolver problemas de maneira rápida e eficiente. Para ele, tudo se resumia a controle e poder, e ver seu filho abrir mão de uma vida de conforto e oportunidades para viver em uma fazenda no interior era algo que ele simplesmente não conseguia aceitar. Meses se passaram desde que Leandro tomou sua decisão, e Arnaldo esperava, com o passar do tempo, que o filho se arrependesse e voltasse para casa. Para ele, aquilo era inevitável. Afinal, quantos dias mais Leandro conseguiria aguentar a vida simples e dura da roça, longe de todas as conveniências que ele sempre teve? Arnaldo acreditava que a situação da fazenda não demoraria a ficar insustentável e que, eventualmente, Leandro se renderia à realidade. No entanto, não foi isso que aconteceu. As notícias que Arnaldo recebia de amigos e conhecidos começaram a contar uma história diferente. A fazenda em Vale Verde, a mesma que ele imaginava estar à beira do fracasso, parecia estar prosperando. E não apenas isso, mas Leandro havia se tornado uma espécie de figura local, respeitado pelos moradores por seu trabalho árduo e suas ideias inovadoras. Aquilo não fazia sentido para Arnaldo. Como seu filho, que nunca demonstrou interesse em seguir uma carreira fora dos negócios da família, conseguiu transformar uma pequena propriedade rural em um empreendimento bem-sucedido? A curiosidade, misturada ao orgulho ferido, levou Arnaldo a tomar uma decisão impulsiva. Ele precisava ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo em Vale Verde. Talvez, se visse o que realmente se passava, pudesse entender o que motivava Leandro e, quem sabe, convencê-lo de uma vez por todas a abandonar aquela vida e voltar para o lugar que era dele por direito. Em uma manhã ensolarada, Arnaldo dirigiu sozinho até o vilarejo, algo que raramente fazia sem seu motorista. Ele queria ser discreto, não queria que as pessoas soubessem que estava ali. Quando chegou, ficou surpreso com o contraste entre a tranquilidade do lugar e a agitação constante da cidade.
Era como entrar em um mundo completamente diferente, onde o tempo parecia se mover de outra forma. Ao avistar a fazenda de Leandro e Luana, Arnaldo parou o carro e observou de longe por um momento. A última vez que estivera ali, a propriedade era simples, modesta, quase decadente. Agora, ele via uma fazenda bem cuidada, com plantações verdejantes e uma estrutura claramente reformada. Havia pessoas trabalhando, caminhões carregando produtos e uma sensação de atividade e progresso que ele não esperava encontrar. Ele saiu do carro e caminhou em direção ao galpão principal, ainda tentando processar o que via. Foi recebido por um dos trabalhadores da fazenda, que o reconheceu e prontamente o conduziu até Leandro, que estava ajudando a carregar caixas para um dos caminhões. Leandro parou ao ver o pai se aproximar. Ficou surpreso, mas não demonstrou. Sabia que, eventualmente, esse encontro aconteceria, mas não esperava que fosse daquela forma, sem aviso. "Pai, o que você está fazendo aqui?" perguntou, tentando manter a voz neutra. Arnaldo olhou para o filho e por um momento não soube o que dizer. Ele esperava encontrar um Leandro abatido, frustrado, disposto a implorar pelo perdão que ele estava pronto para conceder. Mas o que viu foi um homem diferente. Leandro estava de pé, confiante, e havia uma calma em seus olhos que Arnaldo nunca tinha visto antes. "Eu vim para ver como você estava", respondeu, com um tom que oscilava entre o desdém e a curiosidade. "Ouvi dizer que você tem se virado bem aqui, e achei que devia conferir por mim mesmo." Leandro entendeu o que estava acontecendo. Aquela não era uma visita casual de um pai preocupado, era uma inspeção. Arnaldo queria confirmar se os rumores eram verdadeiros e, quem sabe, tentar convencê-lo a abandonar tudo. Mas Leandro não tinha nada a esconder. Ele olhou para o pai e deu um sorriso discreto. "Pois bem, agora você está vendo. Estamos indo bem. Na verdade, melhor do que eu imaginava quando comecei." Arnaldo se sentiu desconcertado. Ele esperava que Leandro demonstrasse alguma fraqueza, que admitisse que a vida na fazenda era dura demais para ele. Mas o que encontrou foi o oposto. Decidido a entender mais, pediu para ver a propriedade. Leandro concordou, e os dois começaram a caminhar pela fazenda, com Luana se juntando a eles pouco depois. Enquanto percorriam os campos, Arnaldo viu os sistemas de irrigação que Leandro implementou, as plantações organizadas e as pequenas inovações que ele trouxe para melhorar a produtividade. Observou os trabalhadores e notou que todos pareciam motivados e respeitosos com Leandro e Luana. Era uma visão que contrariava tudo o que ele acreditava sobre a vida rural. "Tenho que admitir, você fez um bom trabalho aqui, Leandro", disse Arnaldo, finalmente quebrando o silêncio. "Mas isso não muda o fato de que esta não é a vida que eu planejei para você. Você não pertence a este lugar." Leandro parou de andar e virou-se para o pai, percebendo que aquele era o momento de deixar tudo claro. "Talvez não fosse a vida que você planejou para mim, pai, mas é a vida que eu escolhi. E, sinceramente, nunca estive tão feliz." Ele olhou para Luana ao seu lado e continuou. "Eu encontrei algo aqui que todo o dinheiro do mundo não poderia me dar. Propósito e paz." Arnaldo ficou em silêncio, processando as palavras do filho. Ele sabia que Leandro era obstinado, mas não esperava ouvir aquilo. Por um momento, seu orgulho e sua teimosia quase o impediram de aceitar o que estava diante dele, mas algo dentro dele começou a ceder. Havia uma sinceridade na voz de Leandro que não podia ser ignorada. "E o que você vai fazer daqui para frente?" perguntou Arnaldo, tentando manter a frieza na voz. "Vai continuar aqui, jogando fora tudo o que poderia ter na cidade?" Leandro sorriu, e havia uma tranquilidade em seu sorriso que desarmou Arnaldo. "Vou continuar construindo o que começamos aqui, junto com Luana. Não estou jogando nada fora, pai. Estou apenas seguindo o meu próprio caminho." Arnaldo não sabia o que dizer. Pela primeira vez na vida, ele se viu incapaz de controlar a situação. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de orgulho ao perceber que seu filho havia se tornado um homem que sabia o que queria. Alguém que estava disposto a lutar por sua felicidade, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio pai. Ivan, embora não quisesse admitir,
Isso o fez refletir sobre suas próprias escolhas e o que ele considerava como sucesso. Ainda há tempo para você mudar de ideia, Leandro, disse Arnaldo, mais por hábito do que por convicção. Se algum dia você quiser voltar, sabe onde me encontrar. Leandro assentiu, respeitoso, mas firme. Eu sei, pai, mas, por enquanto, meu lugar é aqui. E eu espero que um dia você entenda isso. Os dois trocaram um olhar carregado de significado, e naquele momento, algo mudou. Arnaldo percebeu que seu filho havia encontrado algo que ele nunca conseguiu. Uma paz que não dependia de status ou riqueza. E essa percepção o atingiu como um golpe, forçando-o a reconsiderar tudo o que acreditava ser importante. Após a visita à fazenda, Arnaldo voltou para a cidade com pensamentos pesados. Nada do que havia visto fazia sentido para ele. A prosperidade da fazenda, a determinação de Leandro, o sucesso que parecia surgir de um lugar que ele considerava insignificante, tudo aquilo era um golpe em seu orgulho e ele não conseguia aceitar. Mas, por mais que tentasse ignorar, uma verdade começava a se formar em sua mente. Talvez tivesse subestimado seu filho. Arnaldo passou dias refletindo sobre o que havia visto e, cada vez que pensava, seu desconforto aumentava. Ele nunca havia falhado em persuadir alguém a seguir seu caminho, e a ideia de que seu próprio filho tivesse rejeitado a segurança e o prestígio que ele oferecia era quase insuportável. Decidido a resolver a situação de uma vez por todas, ele traçou um plano para trazer Leandro de volta. E dessa vez, não haveria argumentos ou emoções que o impedissem. Algumas semanas depois, Arnaldo apareceu novamente na fazenda, sem aviso prévio. Era um fim de tarde, e o sol já começava a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e rosa. Leandro e Luana estavam terminando de organizar o galpão quando avistaram o carro preto estacionando perto da entrada. Ao ver o pai sair do carro, Leandro soube imediatamente que aquela visita não era um simples gesto de curiosidade. Havia algo diferente na postura de Arnaldo, algo que indicava que ele estava ali para um confronto. «Pai, não esperava vê-lo tão cedo», disse Leandro, tentando manter o tom amigável, mas ciente de que aquela conversa não seria fácil. Arnaldo foi direto ao ponto, ignorando a cordialidade inicial. «Leandro, eu pensei muito sobre o que vi aqui da última vez. E Mani, por mais que admire o que você conseguiu, ainda acredito que está cometendo um erro. Por isso, vim fazer uma última proposta». Leandro trocou um olhar com Luana, que estava ao seu lado, antes de voltar a atenção para o pai. «E o que seria essa proposta?», perguntou, com uma calma que surpreendeu Arnaldo. Arnaldo respirou fundo, como se estivesse prestes a anunciar um acordo de negócios. Ele havia preparado cada palavra cuidadosamente, acreditando que, dessa vez, poderia finalmente persuadir o filho a voltar para a família e para os negócios que ele sempre considerou o verdadeiro legado. «Vou fazer um acordo com você, Leandro. Se decidir voltar para a cidade e retomar seu lugar nos negócios da família, eu não apenas restabeleço todos os seus direitos, mas também lhe dou total controle sobre uma nova divisão que planejo abrir. Você será livre para gerenciá-la como quiser». Arnaldo fez uma pausa, esperando que suas palavras tivessem o impacto desejado. «E, claro, Luana poderá vir com você. Vocês podem viver juntos na cidade, com todo o conforto e segurança que jamais terão aqui». Leandro ficou em silêncio, absorvendo a proposta. Ele sabia o quanto significava para o pai ceder tanto controle assim e, por um momento, quase se sentiu tentado a considerar. Mas, no fundo, ele sabia que nada daquilo mudaria o que realmente importava. Olhou para Luana, que apertou sua mão suavemente, como se estivesse lhe passando força, e então voltou-se para Arnaldo. «Pai, eu agradeço pela oferta. Sei que não foi fácil para você vir até aqui e propor isso, mas minha resposta continua sendo a mesma. Eu escolho ficar aqui, na fazenda. Escolho construir algo que é meu, ao lado de alguém que eu amo». Ele falou com firmeza, sem hesitação. «Não preciso de controle sobre um novo negócio, nem de uma vida de luxo. Encontrei o que me faz feliz, e isso é mais valioso do que qualquer proposta». Arnaldo fechou a expressão, seus olhos revelando uma mistura de frustração e incredulidade.
Ele não estava acostumado a ouvir não, especialmente de alguém como Leandro, que ele sempre considerou parte essencial de seus planos. Você está realmente disposto a abrir mão de tudo isso? Insistiu, tentando, pela última vez, convencer o filho. Tudo o que construí, tudo o que eu sonhei para você. Vai jogar fora para viver uma vida de dificuldades em uma fazenda? Leandro respirou fundo. E, por um momento, deixou que todo o peso de suas emoções transparecesse. Não estou jogando nada fora, pai. Eu estou construindo meu próprio caminho. Talvez não seja o que você imaginou para mim, mas é a vida que escolhi, e estou feliz com essa escolha. Ele olhou para Arnaldo, sabendo que suas palavras poderiam não fazer sentido para ele, mas esperando que, de alguma forma, pudessem alcançar seu coração. Você sempre quis que eu fosse bem-sucedido, mas talvez nosso conceito de sucesso seja diferente. Houve um silêncio tenso entre eles. Arnaldo parecia lutar internamente, como se estivesse dividido entre seu orgulho e a crescente compreensão de que talvez tivesse perdido algo importante ao longo dos anos. Então, em um momento de pura sinceridade, ele finalmente falou: "Quando você era criança, eu sempre pensei que te ensinaria a ser um grande homem de negócios, alguém que poderia multiplicar a fortuna da família. Mas, olhando para você agora, vejo que talvez tenha falhado em ser um pai." As palavras saíram de forma hesitante, como se admiti-las fosse um golpe em seu próprio orgulho. Eu estava tão preocupado em garantir que você seguisse meus passos, que não percebi que você tinha seus próprios sonhos. Leandro sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Era a primeira vez que via seu pai admitir uma fraqueza, e aquilo o fez perceber o quanto aquela conversa era importante para ambos. Mas, antes que pudesse responder, Luana decidiu intervir, sua voz suave cortando o silêncio. "Senhor Arnaldo, eu sei o quanto é difícil aceitar que alguém que amamos escolha um caminho diferente do que planejamos. Mas a verdade é que Leandro encontrou algo aqui que não pode ser medido por riqueza ou status. Ele encontrou paz. E isso é algo que todos nós buscamos, de uma forma ou de outra." Arnaldo olhou para Luana, pela primeira vez realmente enxergando quem ela era. Ele sempre a viu como uma simples fazendeira, alguém que havia desviado seu filho do caminho certo. Mas agora, ao olhar para ela e para Leandro juntos, começou a entender o que significava aquela escolha. Talvez, ao perder Leandro para Vale Verde, ele estivesse perdendo mais do que um herdeiro. Estava perdendo a chance de conhecer um filho que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. "Eu não sei se posso entender tudo isso", disse Arnaldo. Finalmente, sua voz baixa, quase resignada. "Mas se isso é o que realmente o faz feliz, então talvez seja a hora de eu parar de tentar controlar sua vida." Leandro olhou para o pai, surpreso pela sinceridade que encontrou em suas palavras. Ainda havia muito a ser dito, muito a ser resolvido, mas aquela pequena concessão foi suficiente para mostrar que, talvez, eles ainda pudessem encontrar um caminho de reconciliação. "Obrigado, pai", disse Leandro, sentindo uma leveza que não sentia há muito tempo. "Isso significa muito para mim." Arnaldo assentiu, ainda carregado de pensamentos, mas com uma expressão menos severa. Pela primeira vez, ele começou a ver que a felicidade de Leandro não era um fracasso, mas uma escolha de coragem. E embora não pudesse compreendê-la completamente, estava disposto a respeitá-la. As semanas após a visita de Arnaldo foram marcadas por um silêncio diferente. Para Leandro, era como se algo finalmente tivesse mudado entre ele e o pai. Arnaldo não insistiu mais em tentar trazê-lo de volta para a cidade, e isso era, por si só, uma vitória silenciosa. Leandro sabia que ainda havia um longo caminho para uma verdadeira reconciliação, mas o simples fato de seu pai ter aceitado sua escolha era um primeiro passo importante. A fazenda, por outro lado, continuava prosperando. Com os novos projetos de diversificação das plantações e a expansão na produção de geleias e outros produtos artesanais, eles estavam alcançando uma estabilidade financeira que, meses antes, parecia impossível. Leandro e Luana trabalhavam lado a lado, e o sucesso era fruto dessa parceria que se fortalecia a cada dia.
Certa noite, depois de um dia exaustivo, Leandro e Luana decidiram preparar um jantar especial para celebrar uma nova parceria com um mercado local que começara a distribuir seus produtos para outras cidades da região. Sentaram-se na varanda, sob o céu estrelado de Vale Verde, saboreando uma refeição simples, mas preparada com todo o carinho. "Eu não poderia estar mais orgulhosa do que conseguimos", disse Luana, pegando na mão de Leandro. "Nunca imaginei que chegaríamos tão longe em tão pouco tempo." Leandro sorriu, apertando a mão dela suavemente. "E eu nunca imaginei que encontraria tanta felicidade em uma vida tão simples", respondeu ele. "Mas você me mostrou que é possível, e sou eternamente grato por isso." Houve um momento de silêncio entre eles, e então Luana respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e alegria. "Leandro, tem uma coisa que eu preciso te contar." Ela hesitou por um momento, olhando para ele para ter certeza de que estava prestando atenção. "Eu estou grávida." Leandro ficou imóvel, processando as palavras. Ele olhou para Luana, e quando viu a expressão sincera e emocionada no rosto dela, seu coração quase saltou. Uma onda de felicidade e surpresa o envolveu, e ele não conseguiu evitar o sorriso que se abriu em seu rosto. "Você está..." Ele começou, mas sua voz falhou de emoção. "Nós vamos ter um bebê?" Luana assentiu, com lágrimas nos olhos. "Sim, nós vamos ter um bebê." Leandro a abraçou, sentindo uma felicidade que nunca havia experimentado antes. Todas as dificuldades, todas as escolhas difíceis, tudo parecia fazer sentido agora. Eles estavam construindo algo juntos, e agora isso incluía uma nova vida, um novo começo. "Isso é incrível, Luana", disse ele, ainda abraçando-a. "Eu não consigo nem descrever o quanto estou feliz." A notícia do bebê trouxe uma nova energia para a fazenda. Leandro e Luana passaram a planejar não apenas o futuro dos negócios, mas também o futuro de sua nova família. Eles começaram a preparar um quarto na casa para o bebê, e cada pequena mudança que faziam era um lembrete de que estavam se preparando para algo maior do que tudo o que haviam construído até ali. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo. Os amigos e vizinhos que acompanhavam a história de Leandro e Luana desde o início ficaram emocionados com a novidade e logo começaram a aparecer na fazenda para parabenizá-los, trazendo presentes e oferecendo ajuda para o que precisassem. Era uma demonstração de carinho que Luana e Leandro valorizavam profundamente. Eles não estavam apenas construindo uma fazenda próspera, estavam construindo uma comunidade ao seu redor. Mas a pessoa cuja reação mais intrigava Leandro era Arnaldo. Ele sabia que o pai não era do tipo que demonstrava emoções abertamente, e parte de si temia que a notícia fosse recebida com frieza ou indiferença. Afinal, um bebê significava que Leandro estava mais comprometido do que nunca com a vida em Vale Verde, e isso talvez fosse difícil para Arnaldo aceitar. Mesmo assim, Leandro sentiu que precisava contar ao pai pessoalmente. Um domingo de manhã ele decidiu pegar o carro e dirigir até a cidade para encontrá-lo. Luana ficou na fazenda, animada e nervosa ao mesmo tempo, esperando saber como seria a reação de Arnaldo. Quando chegou à casa do pai, Leandro foi recebido com a formalidade habitual. Arnaldo o cumprimentou com um aperto de mão e um aceno de cabeça, sem saber o que esperar daquela visita. Sentaram-se na sala de estar, em uma espécie de silêncio incômodo, até que Leandro decidiu quebrar o gelo. "Pai, eu queria falar com você porque temos uma notícia importante", começou ele, tentando manter a calma. "Luana está grávida. Nós vamos ter um filho." Arnaldo ficou em silêncio por um longo momento. Leandro observou enquanto as palavras pareciam se assentar, esperando qualquer reação. Para sua surpresa, o rosto do pai, geralmente tão rígido e controlado, suavizou-se. Havia algo nos olhos de Arnaldo, uma mistura de surpresa e emoção que ele tentou, sem sucesso, esconder. "Um neto?" perguntou Arnaldo, a voz mais baixa e suave do que o habitual. Leandro assentiu. "Sim, pai, você vai ser avô." A palavra avô
parecia ter um peso especial para Arnaldo. Ele nunca havia se imaginado nesse papel, e por mais que tentasse manter a compostura, não conseguiu evitar um sorriso pequeno, quase tímido. Era como se, pela primeira vez, estivesse permitindo que a felicidade o alcançasse de uma forma que não dependia de conquistas ou de negócios, mas de algo muito mais simples e profundo. Isso é uma boa notícia, Leandro, disse Arnaldo, finalmente, com um tom que era quase desconcertado. Fico feliz por você. E por Luana. Leandro não pôde evitar sentir um alívio imenso. Ele sabia que aquela reação não significava uma completa mudança no relacionamento deles, mas era um passo na direção certa. Talvez, com o tempo, seu pai pudesse entender o que ele encontrou em Vale Verde, e talvez aquele bebê fosse a oportunidade de unir partes que haviam se quebrado ao longo dos anos. Eu espero que você possa conhecer seu neto quando ele nascer, pai, disse Leandro com sinceridade. Quero que ele saiba quem você é. Arnaldo assentiu, e havia uma tristeza misturada à aceitação em seu olhar. Ele compreendeu que, apesar de todas as suas tentativas de controlar o futuro de Leandro, havia algo que nunca poderia impor: o amor. E talvez, ao aceitar isso, ele pudesse começar a encontrar um pouco da paz que o filho havia encontrado. Quando Leandro voltou para a fazenda, encontrou Luana na varanda, esperando ansiosa. Ao ver o sorriso tranquilo no rosto dele, ela soube que as coisas tinham ido bem. E então? Perguntou ela, mal contendo a curiosidade. Ele vai ser avô, respondeu Leandro, abraçando-a. E acho que, pela primeira vez, ele está feliz com isso. A notícia do bebê e a reação de Arnaldo trouxeram um novo sentido de esperança para todos. Leandro e Luana sabiam que o caminho ainda seria longo e cheio de desafios. Enfrentá-los juntos, como uma família, e agora, com um novo membro a caminho, essa família estava apenas começando a crescer. A notícia de que seria avô teve um impacto inesperado em Arnaldo. Durante anos, ele havia se dedicado exclusivamente aos negócios, acreditando que de sua família. No entanto, ao saber que Leandro e Luana estavam esperando um filho, algo dentro dele começou a mudar. Ele começou a refletir sobre suas próprias escolhas, sobre o que havia deixado de lado ao longo do caminho e, principalmente, sobre a relação que tinha com o filho. Os dias na cidade, que antes eram preenchidos com reuniões, contratos e decisões importantes, agora pareciam vagos. Arnaldo se via pensando cada vez mais em Vale Verde, na fazenda e na vida que Leandro havia escolhido. Ele não podia evitar se questionar se, em algum momento, havia errado na forma como tentou conduzir o futuro do filho. Aqueles pensamentos eram incômodos, porque desafiavam tudo o que ele acreditava ser certo, mas ele não conseguia afastá-los. Um dia, sem se planejar, Arnaldo decidiu voltar para Vale Verde. Ele precisava ver Leandro e Luana e, talvez, se permitir compreender melhor o que eles haviam construído juntos. Quando chegou à fazenda, encontrou Luana cuidando das plantas, como de costume. Ela o recebeu com um sorriso acolhedor, sem a formalidade que ele estava acostumado a encontrar na cidade. Senhor Arnaldo, que surpresa boa, disse Luana, limpando as mãos sujas de terra no avental. Leandro está no galpão. Vou chamar ele para você. Arnaldo assentiu, mas antes que ela pudesse sair, ele fez um gesto para que ela esperasse. Na verdade, eu gostaria de falar com você primeiro, Luana, disse em um tom que era incomum para ele, quase hesitante. Luana franziu as sobrancelhas, surpresa, mas concordou. Eles se sentaram em um banco sob a sombra de uma árvore e, por um momento, o silêncio predominou. Arnaldo parecia procurar as palavras certas, algo que ele raramente fazia. Eu não fui justo com você, Luana, começou ele, finalmente. Desde o momento em que soube de você, assumi que era uma influência negativa na vida do meu filho, que você o havia afastado de tudo que eu considerava importante. Mas agora vejo que talvez eu estivesse errado. Luana ouviu atentamente, sentindo uma sinceridade na voz de Arnaldo que a tocou. Ela sabia que aquelas palavras não eram fáceis para ele. Eu entendo o que o senhor queria para Leandro,
respondeu ela gentilmente. E sei que tudo o que fez foi pensando no bem dele. Mas às vezes, o que achamos que é o melhor não é o que realmente traz felicidade. Eu nunca quis afastá-lo de sua família. Só queria que ele encontrasse o próprio caminho onde quer que fosse. Arnaldo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele sempre achou que sabia o que era melhor para Leandro. Mas, ao ver o filho prosperar de um jeito diferente do que imaginava, começou a perceber que havia uma outra forma de viver. Algo que ele talvez nunca tenha dado a si mesmo a chance de experimentar. Quando eu era jovem, sempre pensei que precisava construir um império para proteger minha família, disse ele, quase como se falasse consigo mesmo. E, de certa forma, consegui. Mas, no processo, acabei perdendo coisas que não sabia que importavam tanto. Ele olhou para Luana, e havia um brilho de vulnerabilidade em seus olhos. Ver o que vocês construíram aqui me fez perceber que o sucesso não é apenas sobre dinheiro ou status. É sobre encontrar algo que realmente nos complete, e parece que Leandro encontrou isso com você. Luana sorriu, sentindo a sinceridade nas palavras de Arnaldo. Ela sabia que ele ainda tinha um longo caminho para aceitar completamente a escolha de vida de Leandro, mas aquele momento era um passo importante e, de certa forma, ela também se sentia aliviada por ele finalmente enxergar isso. Fico feliz que o senhor tenha vindo até aqui para dizer isso, senhor Arnaldo, disse ela. Eu sei que Leandro vai ficar muito feliz em ouvir. E eu espero que, um dia, o senhor possa fazer parte da vida que estamos construindo aqui, porque, para nós, isso também significa família. Pouco depois, Leandro se juntou a eles, surpreso e um pouco apreensivo ao ver o pai ali de novo, sentado com Luana. Mas ao se aproximar, percebeu que a expressão de Arnaldo era diferente daquela que ele estava acostumado. Havia uma suavidade, uma espécie de paz que ele nunca tinha visto antes. Pai, não esperava vê-lo hoje, disse Leandro, tentando esconder o nervosismo. Arnaldo levantou-se e encarou o filho, e por um momento parecia procurar as palavras certas para dizer. Então, sem mais hesitar, ele falou: Eu precisava ver você, Leandro, e precisava dizer que eu estava errado sobre muitas coisas. Eu não sabia enxergar o que realmente importa, e talvez ainda não saiba completamente, mas estou tentando. Leandro ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras que ele jamais pensou que ouviria de seu pai. Durante toda a sua vida, Arnaldo sempre fora um símbolo de autoridade e controle, alguém que nunca admitiria um erro. Ouvir aquela admissão agora, depois de tudo o que tinham passado, era algo quase surreal. Pai, eu nunca quis que o senhor se sentisse excluído da minha vida, respondeu Leandro, com sinceridade. Eu só queria poder fazer minhas próprias escolhas e construir algo que fosse meu, algo que eu pudesse olhar e dizer que conquistei por mim mesmo. Arnaldo assentiu lentamente, como se estivesse começando a entender. Pela primeira vez, ele realmente olhou para a fazenda, para o trabalho que Leandro e Luana haviam feito, e viu não apenas um negócio, mas uma expressão de vida e amor. Percebeu que aquilo não era apenas uma escolha contra ele, mas uma escolha a favor de algo maior, algo que ele mesmo nunca teve a coragem de buscar. Eu vejo isso agora, Leandro, disse Arnaldo, com uma voz baixa, mas firme. E por mais que tenha demorado para entender, quero que você saiba que eu respeito sua decisão e quero fazer parte da vida do meu neto. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Se vocês me permitirem, é claro. Leandro sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, e ele não tentou escondê-las. Pela primeira vez, viu seu pai como alguém que também buscava reconciliação, que queria encontrar uma forma de se conectar. Ele olhou para Luana, que lhe sorriu e assentiu, e então voltou-se para Arnaldo. Nós gostaríamos muito disso, pai, disse, a voz embargada de emoção, e acho que nosso filho vai ter muita sorte de ter você por perto. Os três ficaram ali, juntos, em um momento que parecia ser uma pequena vitória sobre todos os desafios que haviam enfrentado. Ainda havia muito a ser resolvido, mas aquele gesto de humildade e compreensão era um passo em direção a um futuro onde poderiam, finalmente, construir uma nova família.
Os dias que se seguiram após a visita de Arnaldo à fazenda foram marcados por uma sensação de renovação. Leandro sentia que, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança de reconstruir a relação com seu pai. A aceitação de Arnaldo, embora ainda contida, era um sinal de que as coisas poderiam mudar para melhor, e isso trouxe uma leveza ao coração de Leandro e Luana. A notícia sobre o bebê continuava a espalhar alegria por Vale Verde, e a fazenda, agora próspera, era um ponto de encontro para amigos e vizinhos que vinham compartilhar felicitações e oferecer ajuda para o que precisassem. Cada visita, cada gesto de carinho, reforçava o senso de comunidade que Leandro e Luana haviam cultivado ao longo dos últimos meses. Era como se todos quisessem fazer parte daquele momento especial. Certo dia, enquanto organizavam uma nova remessa de produtos para entregar no mercado, Luana sugeriu uma ideia que vinha amadurecendo em sua mente. "O que você acha de fazermos um jantar para a comunidade?" perguntou, com um brilho animado nos olhos. "Algo simples, aqui na fazenda, para agradecermos a todos pelo apoio que nos deram, e também para celebrarmos a chegada do nosso bebê." Leandro achou a ideia maravilhosa. Desde que chegou a Vale Verde, ele havia aprendido a valorizar a simplicidade das coisas, e um jantar na fazenda parecia a forma perfeita de expressar gratidão. Além disso, era uma ótima oportunidade para reunir as pessoas que, direta ou indiretamente, ajudaram a transformar a vida deles. "Vamos fazer isso? Sim", concordou ele, sorrindo. "Acho que todos vão adorar. E quem sabe, podemos convidar o meu pai também. Acho que seria bom para ele ver como a fazenda é mais do que apenas um negócio." O jantar foi marcado para um sábado à noite, e a notícia logo se espalhou pelo vilarejo. Todos estavam ansiosos para participar, e durante a semana que antecedeu o evento, Leandro e Luana receberam mais visitas do que nunca, com pessoas oferecendo ajuda para organizar tudo. Havia quem quisesse trazer sobremesas, outros se prontificaram a ajudar com a decoração, e até mesmo os músicos locais se ofereceram para tocar durante a noite. No sábado, a fazenda estava linda. Pequenas luzes foram penduradas ao redor do pátio, criando uma atmosfera acolhedora e mágica. Mesas compridas foram dispostas ao ar livre, com toalhas brancas e simples arranjos de flores, e o cheiro de comida caseira se espalhava pelo ar. Leandro e Luana estavam nervosos, mas felizes. Eles queriam que tudo fosse perfeito, não pelo luxo ou pela grandiosidade, mas pela autenticidade e pelo carinho que queriam transmitir. O evento começou ao entardecer, e logo as mesas foram ocupadas por vizinhos, amigos e trabalhadores da fazenda, todos sorrindo e conversando, compartilhando histórias e risadas. Leandro e Luana circulavam pelo pátio, cumprimentando a todos e agradecendo por estarem ali. Quando a noite caiu completamente, o pátio se iluminou pelas luzes e pelas estrelas, e a música suave ao fundo deu um toque ainda mais especial ao momento. Em meio ao movimento, Leandro avistou Arnaldo chegando. Por um instante, sentiu um frio na barriga. Apesar de todo o progresso que tinham feito, ele ainda se preocupava com a forma como o pai se sentiria ali, longe do ambiente formal e controlado ao qual estava acostumado. Mas, ao ver Arnaldo se aproximar, percebeu que ele não estava sozinho. Para surpresa de Leandro, Arnaldo trouxe consigo algumas caixas de vinho da vinícola da família, algo que ele sabia ser um gesto simbólico e importante. "Achei que talvez isso pudesse combinar com a noite", disse Arnaldo, com um sorriso discreto. "E, quem sabe, eu também pudesse ajudar de alguma forma." Leandro ficou emocionado e não tentou esconder. Ele sabia o quanto significava para o pai trazer aqueles vinhos. Era como se, finalmente, Arnaldo estivesse se permitindo fazer parte daquele mundo de Leandro e Luana, e não apenas observá-lo de fora. "Obrigado, pai. Significa muito para nós", respondeu, abraçando-o. O jantar prosseguiu, e a atmosfera era de pura alegria. Em certo momento, Leandro pediu silêncio para fazer um breve discurso. Ele se levantou, olhando para todos ali presentes, e sentiu uma gratidão profunda por tudo o que tinham vivido. "Esta noite é muito especial para nós", começou ele, segurando a mão de Luana.
Não apenas porque estamos celebrando o sucesso da nossa fazenda, mas porque estamos cercados por pessoas que acreditaram em nós e nos apoiaram em cada passo. Isso é algo que o dinheiro não pode comprar, e somos eternamente gratos por cada um de vocês. Houve aplausos e murmúrios de concordância. Leandro fez uma pausa e, então, olhou para o pai, que estava sentado perto da mesa principal, visivelmente emocionado. E eu gostaria de agradecer especialmente ao meu pai, Arnaldo. Sei que não foi fácil aceitar as escolhas que fiz, mas ele está aqui hoje, e isso significa mais do que qualquer coisa. Pai, obrigado por estar ao nosso lado. Arnaldo levantou-se e, para a surpresa de todos, pediu para falar. Ele nunca foi de discursos improvisados, mas aquele momento parecia exigir algo especial. Com a voz um pouco embargada, ele começou. Quando Leandro escolheu seguir um caminho diferente, eu pensei que ele estava cometendo um grande erro. Eu estava tão focado em minha visão de sucesso que não conseguia entender que havia outras formas de encontrar felicidade. Mas hoje, vendo o que ele e Luana construíram, eu percebo que estava errado. Ele fez uma pausa, olhando ao redor, antes de voltar para Leandro e Luana. Eu me orgulho do que vocês fizeram aqui. E espero que meu neto, quando nascer, possa crescer em um lugar tão cheio de amor e autenticidade como este. As palavras de Arnaldo foram recebidas com um silêncio profundo, seguido de uma onda de aplausos e emoções que se espalhou por todo o pátio. Leandro e Luana foram até ele, e os três se abraçaram, como uma verdadeira família. Era um momento de reconciliação, de aceitação e de novos começos. Naquela noite, enquanto as luzes piscavam suavemente e a música tocava, Leandro percebeu que a vida havia lhe dado muito mais do que ele esperava. Ele escolheu o amor e a simplicidade e, no processo, encontrou um propósito que transformou não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. E, agora, com um filho a caminho e seu pai finalmente ao seu lado, ele sabia que aquele era apenas o começo de uma nova jornada. O jantar na fazenda não era apenas uma celebração de sucesso, mas de vida, de família e do poder que o amor tem de mudar tudo. Vale Verde nunca mais seria apenas um vilarejo pacato, seria o lar de uma nova história, cheia de esperança e de futuros promissores.